Então, o sola fide, né, somente a fé, vai dizer que a gente é salvo só pela fé. O problema é que no protestantismo, fé é uma fé fiduciária, meramente fideísta e fiduciária. Né? Fiduciária, eu confio. Fideísta, eu acredito. Mas a palavra fé, nas Escrituras, é uma palavra carregada de significado. A palavra fé significa sim confiar, significa sim acreditar, mas significa obedecer. Significa dizer o seguinte: porque eu creio, eu faço. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ou seja, não é dizer que tem fé, é fazer, é praticar. É praticar, né? Existe uma prática embutida. Exato. Né? A própria fé é uma obra. Jesus disse: esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, o próprio ato de crer é uma obra humana. É uma resposta à graça de Deus. Então, o protestante ele vai opor fé a obras. Nós somos salvos só pela fé e não pelas obras. Eu vou dizer o seguinte: fé significa obras também. Porque fé tem a ver com crer, com confiar, mas tem a ver com obedecer. Além disso, as próprias obras, elas emergem como uma resposta do fiel à graça de Deus. Jesus disse: apartai-vos de mim todos aqueles que praticai a iniquidade. Ou então ele diz: vinde, benditos do meu Pai, entre no reino preparado para vós. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive preso e foste me visitar. Então Jesus ele aponta para aquilo que a gente faz também, a tal ponto que São Tiago escreve na sua carta: veja que o homem é justificado pelas obras também, e não pela fé somente. Engraçado que a única vez que aparece fé somente na Bíblia é para dizer que não é pela fé não é somente. E como é que eles explicam essa passagem? Eles dizem que Tiago está falando de um outro tipo de obras, que é uma obra que está embutida na fé. Ou seja, eles tentam dar uma volta que, no final das contas, se eles são honestos, eles acabam dizendo o que a Igreja Católica diz também. O problema é que a justificação na teologia protestante, ela é jurídica, meramente jurídica e situacional. Ou seja, ela não é ontológica. Na fé protestante, o sujeito crê e ele é declarado justo. Ele é justificado, como se fosse um tribunal. Deus é o juiz, o sujeito crê, ele muda de situação e os méritos de Cristo são colocados sobre o fiel. Tanto que Lutero dizia que nós somos como um monte de esterco coberto de neve. Essa é uma frase de Lutero. Somos um monte de esterco coberto de neve. Ou seja, Deus nos vê a neve, mas continuamos esterco por dentro. Só que a justificação e a salvação, conforme a Santa Igreja nos ensina, não é meramente uma questão jurídica, é uma questão ontológica. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Deus de fato nos refaz, nós nascemos de novo, nós somos feitos novas criaturas, enxertados em Cristo, e a partir do momento que somos enxertados em Cristo, nós podemos produzir, responder a essa graça com fé e obras. Para encerrar, as pessoas me perguntam: Eduardo, a gente é salvo pela fé ou pelas obras? A minha resposta é: por nenhum dos dois. A gente é salvo pela graça, mediante a fé e as obras. É a graça que nos salva. Deus é o iniciador de tudo. Se não fosse Deus, a gente nem saberia que Jesus veio, Jesus nem teria vindo, que igreja. Deus é o iniciador de tudo. O ser humano precisa corresponder a essa graça. E como que ele corresponde? Movido pela graça, com fé e com obras. Muito bom. Você está recebendo, você tem notícia de protestantes que estão se convertendo? Sim. Como é que você está vendo essa questão? Diariamente eu recebo mensagens, já são milhares de pessoas entrando em contato comigo, dizendo que
ou que ficou decepcionado com o protestantismo, ou que percebeu as inconsistências históricas do protestantismo, ou as inconsistências epistemológicas do protestantismo. As pessoas começam a estudar a Bíblia, começam a estudar a história da igreja, começam a estudar a formação do cânon sagrado, começam a estudar a história da reforma protestante e fala, isso aqui está tudo errado. Não pode ser assim. Mas não considera a Igreja Católica como uma possibilidade. E aí, o que eles fazem? Não, aí eles começam a buscar. Daqui para lá, tem que deixa eu dar uma chance para a Igreja Católica. Nesse exato momento, eu estou acompanhando, e eu nem posso citar nome, por questão do sigilo, mas eu estou acompanhando 3 pastores que estão em atividade pastoral, ou seja, eles pregam todo domingo nas suas igrejas, eles são sustentados por suas igrejas, 3 pastores que querem se tornar católicos, que já têm o coração católico, que já frequentam as missas clandestinamente, assim, sem deixar que ninguém veja, mas eles estão temerosos quanto às consequências disso, no sentido assim o escândalo que isso vai gerar, a família não vai aceitar e, sobretudo, o sustento deles, né? Porque eles são pastores de tempo integral, assim como eu era, são pastores de tempo integral e deixar de ser pastor significa ficar desempregado. Ficar desempregado, né? Mas eu digo para eles, é uma oportunidade de sofrer por Cristo também, né? E de confiar na providência. Agora, você como professor, você está dando cursos? Como é que é? Se quiser falar um pouco disso, fica à vontade. Então, eu sou professor de hermenêutica, né? Hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica. Eu sou professor de hermenêutica no seminário Arquidiocesano Santo Antônio, lá na minha cidade, e eu ministro cursos online também. E uma paixão minha é ensinar sobre a Bíblia, porque quando eu era protestante, Marcelo, eu dizia que a igreja protestante era bíblica e a católica não era. Até que eu comecei a ler o catecismo e eu vi que o catecismo é encharcado das escrituras. Sim, e que totalmente. Todos os dogmas católicos são profundamente bíblicos. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.